Se tu já mexeu com escadas dentro do ArchiCAD, provavelmente tu já arrancou um pouquinho dos teus cabelos. Aquela tensão de não estar conseguindo acertar algum componente específico e não saber por quê. Mas não te preocupa que seguindo aqui as instruções desse vídeo, eu vou te mostrar que com o passo a passo certo, não tem o mínimo problema, tu vai conseguir se dar muito bem com as escadas finalmente aqui dentro do ArchiCAD. Antes de partir para o nosso conteúdo, eu vou te pedir para dar um like nesse vídeo se tu se interessa por esse tipo de conteúdo. Ativa as notificações para sempre receber qualquer novidade aqui em relação ao nosso canal. E também não te esquece de se inscrever aqui no canal, né, galera? Para dar essa força aqui pra gente. A gente está sempre produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês no YouTube. No vídeo de hoje a gente separou um caso clássico, que é aquela escada em formato de U, né, que a gente tem dois lances e um patamar para fazer aí a transição entre pavimentos. Então, sem mais demoras, vamos embora cair de cabeça no conteúdo. Então, para exemplificar aqui essa situação de projeto com as escadas, a gente preparou um modelinho bem básico. Deixa eu abrir aqui o ambiente 3D para mostrar para vocês, que é basicamente só uma laje aqui no térreo com um piso, uma laje no segundo pavimento e uma parede para nos dar um apoio aqui, caso a gente queira usar algo como referência para criar essa escada. A partir disso, então, eu vou lá no F2, lá em planta baixa de novo, lá no meu pavimento térreo, e eu vou pegar aqui o favorito de uma das escadas aqui que eu já tenho nesse template. Então, eu vou clicar e pressionar aqui, logo do ladinho na setinha aqui da ferramenta escada, e eu vou pegar a primeira escada de todas, a escada default. Vou dar dois cliques aqui para selecionar ela, e os primeiros parâmetros básicos que eu tenho que prestar atenção para eu saber que eu estou criando a escada da maneira correta são os seguintes. O primeiro deles é esse íconezinho aqui de sobe e desce, que ele é referente ao sentido de subida ou descida da escada no momento em que a gente está modelando ela. Ou seja, se eu estou aqui no pavimento térreo, eu quero criar essa escada subindo em direção ao meu segundo pavimento. Então, o correto é eu trabalhar com a escada no sentido da subida dela, justamente como está representado aqui nesse íconezinho. O segundo parâmetro que a gente precisa prestar atenção é esse daqui, que é referente aos vínculos dos pisos desse elemento. Então, se essa escada vai ser modelada no pavimento térreo, eu quero que ela esteja com a origem dela vinculada a esse pavimento, e eu quero que essa escada aqui suba até o próximo pavimento, que no meu caso aqui nesse template é o primeiro pavimento. E a partir disso, a escada que vai fazer o cálculo para conseguir vencer esse vão. E outro valor que é interessante de ficar atento é referente aqui à largura total da escada, que vai ser a largura referente aí aos lances, aos patamares, etc. Que aqui no nosso caso está com 1,20 m. Então, olha só, já estou aqui com a projeção da laje referente a onde eu vou modelar essa minha escada já no meu modelo, e eu vou fazer uma simulação de como tu não deve modelar a tua escada. Então, vamos lá. Aqui em planta baixa, eu vou dar um primeiro clique bem alinhado aqui com a minha parede, e a partir disso vocês estão vendo que eu vou estendendo meu mouse e ele vai criando esse lance aqui com os degraus. Vocês podem observar também que a escada, ela possui também uma linha de referência como outros elementos aqui dentro do ArchiCAD, como a parede, como a viga, como a laje, por exemplo. Então, a linha de referência está sendo representada por essa linha onde meu mouse está seguindo esse alinhamento da modelagem. Vocês podem ver que tem um lapisinho ali bem pertinho dessa linha de referência. E essa linha de referência, estando aqui no alinhamento externo da minha escada, já dificulta em alguns momentos quando eu vou modelar ela. E eu vou explicar por quê, olha só. Então, eu estou modelando aqui o nosso lance e a partir do momento em que eu quero criar o meu patamar para justamente fazer aquela escada em formato em U, eu preciso dar mais um clique aqui para confirmar essa operação. Olha só, então vou dar mais um clique e agora a partir disso, no meu menu flutuante aqui, vocês veem que eu tenho a opção de pegar outros tipos de modelagem aqui para esse meu elemento. Então, olha só, o segundo ícone é referente ao patamar. Então, eu vou clicar nele. E agora que eu vou estendendo meu mouse com a opção de patamar selecionada, vocês vão vendo que é justamente isso que está sendo representado aqui na minha pré-visualização na minha tela. Então, eu vou dar mais um clique até lá a extensão, até essa projeção final aqui da minha laje. Vou cuidando para pressionar o Shift do meu teclado também, né, galera, para sair aí um patamar reto. E dou um clique para confirmar, para dizer aqui para o meu ArchiCAD que eu finalizei a posição do patamar. E agora olha só o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui e eu posso escolher o lance mais uma vez, para daí sim completar aí o formato da minha escada. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que modelando dessa maneira, com a linha de referência posicionada no alinhamento externo aqui da escada, é mais difícil da gente conseguir encaixar essa composição de lance, patamar e lance mais uma vez. Porque a gente tem que ter em consideração esses espaçamentos dos componentes, ou seja, eu tenho que entender qual que é o espaçamento aqui do meu primeiro lance, do meu patamar inteiro, para eu conseguir estender o meu mouse aqui
e conseguir ter o espaço suficiente para ter mais um lance de 1,20 m, tá? Então, nem sempre a gente tem aí essa consciência desses elementos, da largura, das dimensões desses elementos, então, algumas vezes pode dificultar fazer a escada aí com a linha de referência no alinhamento externo. Para a gente finalizar aqui essa escada, o que eu sugiro normalmente? Para a gente pressionar aqui o Shift, enquanto a gente está com o Shift pressionado, olha só, a gente tem que entender como é que a gente quer o desenho desse patamar. Vocês vão observando que, no que eu vou alongando aqui meu mouse, eu vou estendendo aqui o novo lance, aqui ó, 11º, 12º degrau, e vocês vão vendo como é que vai ser aí a modelagem desse meu patamar. Agora olha só, se eu for estendendo cada vez mais, ó, vou puxar aqui pro 16º, 17º aqui degrau, e eu vou estendendo ainda mais meu mouse. Olha só, vocês vão vendo que eu vou desencontrando aqui o meu patamar em relação ao alinhamento que existia antes. Então vocês estão vendo que eu não vou ter mais aquele patamar que é apenas ali uma faixa. E agora ele está fazendo essa curva aqui, ele está deslocando a posição dele em relação ali ao patamar principal. Então, o que eu chamo a atenção é para vocês terem consciência para conseguirem criar essas escadas aí no formato certo que vocês querem. E normalmente a gente quer aquele patamar que é mais simples, né? É só realmente um trecho, só um alinhamento. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar meu mouse um pouquinho mais recuado, eu não vou estender ele até fazer todos os degraus que eu preciso. E eu vou dar um clique aqui no 10º degrau, por exemplo. Ó, vou deixar meu mouse aqui paradinho e vai ficar com um lapisinho na cor preto, que vai indicar que ele já está reconhecendo um vértice existente aqui, né? Um possível vértice que vai existir na minha modelagem. E eu dou um clique então para finalizar e dou um clique de novo no mesmo ponto para confirmar. Daí com isso, olha só, a minha escada agora foi feita com aquele patamar, seguindo aquele alinhamento, né? E não tendo aquela curvinha antes de iniciar o próximo degrau. Vamos lá no F5 para ver como é que tá. E olha só, pessoal, no ambiente 3D, vocês podem ver, vocês podem entender o que eu estava falando. Ó, a gente tem um patamar, então, mais contínuo. E uma coisa que a gente precisa só corrigir é, olha só, a posição da escada, que vocês viram que ficou deslocada em relação aqui à maneira que ela chega no segundo pavimento. E aqui também a posição dela em relação ao térreo, olha só. Então, com ela selecionada, eu vou vir aqui no vínculo de origem dela e eu vou botar que ela está 5 centímetros acima aqui do térreo, ó, porque daí ela fica com o alinhamento correto, de acordo com a composição do meu pavimento. E lá em planta baixa mesmo, eu vou selecionar ela, vou apertar Ctrl D e vou alinhar ela aqui com a projeção da minha laje. Vamos lá no F5, lá no ambiente 3D, e olha só, ela tem que vir um pouquinho mais ainda. Então vou lá no Ctrl D e vou posicionar aqui corretamente. Agora sim, vocês podem observar que ela ficou de acordo com o que eu queria. E o legal aqui da escada ainda, olha só, vou voltar aqui no F2, é que a gente pode selecionar ela, a gente pode clicar aqui no vérticezinho da linha de referência. Olha só, a linha de referência vocês já podem observar que está com um contorno azul mais forte agora. Então a gente pode clicar aqui nela para abrir aqui a paleta flutuante, né, o menu flutuante, e pegar essa opção aqui, ó, reorganizar degraus. Vou clicar nela e vocês vão vendo que de acordo com o que eu vou mexendo no meu mouse, ele vai redistribuindo os degraus aqui nos dois lances que eu tenho na minha escada. Então eu vou recuando o segundo lance e dando mais degraus aqui para o primeiro lance. Então, só para mostrar para vocês que, mesmo assim, depois da gente construir, da gente modelar essa escada, a gente ainda tem a possibilidade de refazer aqui a redisposição de alguns elementos. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho a maneira que eu acho que é mais fácil de modelar essa escada em nu para dar certo aqui a modelagem, todas as definições dela. Então, vou jogar aqui para o lado essa escada que a gente acabou de criar. Eu vou selecionar a ferramenta escada de novo, ela vai pegar o mesmo favorito. Só que antes, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou apertar a letra L do meu teclado para habilitar as minhas linhas guias. Elas são esses íconezinhos aqui nas extremidades da tela que vão me ajudar na minha modelagem. Então eu vou clicar aqui nesse ícone superior e vou arrastar a primeira linha guia e vou alinhar aqui com a minha parede. Feito isso, agora a gente tem essa linha aqui de alinhamento e eu vou pegar e eu vou deixar meu mouse paradinho aqui em cima dela para aparecer esse ícone aqui com essas setinhas. Ele é referente aí a um reposicionamento dessa linha guia. Então eu vou clicar e pressionar nele e daí eu vou arrastar essa linha guia agora para uma outra posição. Só que antes disso eu vou apertar Ctrl uma vez no meu teclado para aparecer um maisinho ali, para eu justamente conseguir duplicar essa linha guia no momento que eu for arrastar e jogar ela para outra posição. Então, dessa maneira, eu vou vir aqui e eu vou arrastar 1,20 m para baixo, que é referente à largura aí da nossa escada, né? Vocês já sabem dessa informação. E daí, depois disso, eu vou pegar essa nova linha guia
eu vou também deixar meu mouse aqui paradinho em cima dela e vou clicar nesse íconezinho para mover ela e eu vou copiar mais uma vez, agora 10 centímetros para baixo. E daí depois eu vou pegar ela de novo e vou copiar mais uma vez 1,20 m no mesmo sentido. E olha só, pessoal, a gente tem aqui marcado a nossa composição da escada como a gente imagina que ela vai ser. Então isso vai facilitar demais a nossa modelagem. Então, feito isso, agora sim eu vou pegar a ferramenta escada, aquele favorito que a gente já conhece. E olha só, eu vou começar então a composição, a modelagem aqui da minha escada a partir dessa linha guia que faz aqui a distância entre os dois lances. Então, vou chegar aqui pertinho, vou dar um clique para iniciar. Só que olha só, ela começou na posição errada, né? Então, eu vou apertar a letra C no meu teclado e ela vai reposicionar aqui a escada em relação à minha linha de referência. Então, eu estou justamente fazendo isso para posicionar a minha linha de referência no alinhamento interno dessa escada, porque vai ser muito mais fácil de criar aí os elementos que compõem ela. Então, olha só, a partir disso é muito fácil, eu só preciso seguir aqui o alinhamento dessa linha guia, e daí no momento em que eu cheguei aqui ao ponto que eu quero fazer o meu patamar, eu dou um clique para confirmar aqui que o meu lance vai acabar. Agora eu troco aqui na minha paleta flutuante a opção para patamar. E olha só, agora eu vou clicar aqui em cima dessa outra linha guia que está fazendo aí o alinhamento da distância entre os dois lances, que é aqueles 10 centímetros que a gente tinha criado. Então dou um clique aqui para confirmar e agora clico mais uma vez aqui no lance para eu trocar aqui a tipologia da minha escada. E agora eu consigo fazer essa curva de uma maneira muito mais fácil e vocês vão vendo que eu vou criando aqui esse meu segundo lance da escada. E da mesma maneira que eu tinha comentado para vocês, eu acho legal a gente não estender o mouse até lá ao final. Eu acho legal, olha só, a gente até procurar um alinhamento aqui com o nosso primeiro lance e daí pressionando o meu Shift, eu clico aqui no 8º degrau, por exemplo, para eu justamente conseguir fazer o 12º degrau ficar alinhado a ele. Então dou um clique, mais um clique agora em cima do vértice que eu acabei de criar para finalizar essa escada. E olha só, agora sim, foi muito mais simples de fazer desse jeito e o resultado fica muito melhor. Vou lá no ambiente 3D para a gente ver. E olha só, a gente tem aqui então a nossa escada. Os degraus entre lances estão alinhados. A gente tem aqui o nosso patamar bonitinho, correto, bem simples, né? Aquele retângulo perfeito. E agora seria só reposicionar aqui a escada em relação ao buraco da laje. Ó, reposicionei ela aqui e show de bola. E olha só, pessoal, uma dica extra para a gente conseguir enxergar direitinho se essa escada está funcionando e se ninguém está batendo a cabeça aqui quando está subindo esse lance. A gente pode vir aqui no nosso OVM, eu vou clicar aqui no íconezinho dele, e a gente vai vir aqui na opção de opções de escada e a gente pode habilitar essa opção chamada altura livre. Eu vou dar um OK para confirmar. E olha só que legal, a gente consegue visualizar a altura livre, né, o vão livre que a gente tem disponível nessa escada e a gente consegue visualizar se não está entrando em conflito com nenhum elemento acima dela. Essa é uma opção justamente só para a gente visualizar esses possíveis conflitos. A gente não precisa deixar ela ligada o tempo inteiro, então vocês já sabem que qualquer coisa é só clicar aqui no íconezinho do OVM, vir aqui em opções de escada e desligar ela. E dar um OK, ela vai voltar ao normal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. A gente criou esse vídeo aqui para desmistificar essa coisa que a escada aqui no ArchiCAD é muito difícil, muito complexa. Realmente, se vocês seguirem esses passos, usarem as linhas guias, vocês vão com certeza ter um resultado eficiente em pouco tempo. Então, não esquece de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo aqui se o conteúdo foi útil para ti e a gente se vê no próximo conteúdo aqui da Hub no YouTube.